Meus amigos e minhas amigas, saudações fraternas a todos, que sejamos acolhidos pela paz do nosso Mestre e amigo Jesus nesse momento de reflexões a que somos convidados a fazer. Para começar a nossa atividade, nós vamos fazer uma breve leitura do capítulo 10 da obra Coragem, por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Esse texto é de Emmanuel. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único, adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora, ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que, habitualmente, assinala a fonte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem e o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho, abracemos o serviço infatigável ao semelhante, e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós damos início aos breves comentários que faremos em torno do capítulo 5, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em texto assinado pelo Espírito Santo Agostinho, cujo título é O Mal e o Remédio. Esse é um texto, como os textos de Santo Agostinho, muito bem construído, um texto que tem um encadeamento de ideias muito bem organizado e que é fácil de nós acompanharmos e compreendermos. E o autor estrutura a sua tese, o seu pensamento, em duas frentes, ou em duas partes: o mal e o remédio. Que nós também podemos, fazendo uma adaptação a esse título, dizer do dentro e do fora. Quando ele nos apresenta aonde está o mal, ele descreve o mundo onde nós vivemos. Este mundo de provas e expiações que vivemos. Das dificuldades que todos enfrentamos, dos desafios que todos temos, de toda a ordem, seja econômico, social, dos conflitos familiares, no trabalho, das relações de um modo geral. Este é o mal que nós estamos acostumados a enfrentar todos os dias, das coisas que vêm de fora e que nos afetam, por certo, que afetam a todos nós. No entanto, existe um outro mundo, além deste mundo fora, que é o mundo, conforme Emmanuel cita no texto que acabamos de ler, daquilo que acontece dentro, o mundo dos pensamentos e dos sentimentos. Este é o mundo do remédio. Então o autor já separa de início que o mal pode estar fora, mas o remédio está dentro, que as dores podem vir e virão dos desafios que enfrentamos no convívio, das coisas externas, mas o remédio que buscamos já está conosco, dentro de nós. O que é fora, então? As dores que nós enfrentamos no mundo representam tudo o que é fora.
Se nós estudarmos, ainda que brevemente, nós vamos perceber que as situações desafiadoras que enfrentamos, de um modo geral, elas são mais afligentes do que pacificadoras. Nós nos sentimos mais tristes, aflitos, às vezes até desamparados devido àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso se deve, em alguma medida, a um sentimento de impotência, porque as coisas estão acontecendo e nós não temos muito o que fazer. A nossa capacidade de mudar o mundo, ela é muito pequena. Então, ainda que nós façamos um esforço para auxiliar aquele que está ao nosso lado, tantos outros que sofrem da mesma situação, do mesmo mal. E isso nos deixa tristes, acabrunhados, inseguros, infelizes, porque há mais mal do que eu tenho condições de lidar. Historicamente, nós, enquanto humanidade, para lidar com o mal do mundo ou com as situações que acontecem fora, nós fomos criando algum tipo de controle ou criando uma falsa sensação de controle para que esse controle seja o remédio do mal que nós enfrentamos. Então nós temos um mal fora e buscamos um remédio também fora. E isso se dá através da construção das ciências, da tecnologia, dos recursos materiais que nós lançamos mão, que estão fora e que nós empregamos na tentativa de ter algum tipo de controle. Então, se existem as intempéries do mundo, se existem os tufões, os furacões, os ciclones, nós vamos fazer edificações mais seguras, nós vamos construir mecanismos de previsão do tempo que nos permitam agir antes de sermos acometidos por essas intempéries. Enfim, criamos os recursos possíveis e os empregamos com a tentativa de exercer algum controle sobre o que está acontecendo no mundo, para que isso seja um remédio para o mal que nós sofremos. Se existe um mal no mundo, que é a pobreza, nós buscamos criar sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas sociais que consigam organizar a nossa forma de vida enquanto sociedade, para que essas dificuldades da penúria econômica, as dificuldades financeiras, da pobreza, da miséria, da falta do necessário, possa ser equacionado. Às vezes com algum sucesso, às vezes nem tanto. Porém, ainda assim, é uma busca fora para uma dor, para um sofrimento que vem de fora. São formas de controle que nós vamos criando, que nós vamos construindo para não sentir os impactos dessa dor que vem de fora. Esse é o mal do mundo, e nós procuramos no próprio mal o remédio. Uma outra forma de controle que nós também buscamos fora é o controle do fazer. O controle do fazer, ele é curioso. O controle do fazer é quando nós buscamos fazer o bem como uma forma de aplacar os males do mundo, uma única forma de fazer isso. Isso não quer dizer, e por isso que é estranho falar isso, que fazer o bem seja ruim. Pelo contrário, fazer o bem é sempre bom. Porém, nós precisamos considerar quais são as razões íntimas pelas quais nós estamos fazendo aquele bem. Ele é realmente desinteressado? Porque se esse bem não é desinteressado, ele tem como origem um vício. Possivelmente o nosso orgulho ou o nosso egoísmo. Nós temos uma agenda oculta, nós temos segundas intenções. Essas segundas intenções é que são o X, né? A grande questão, o grande problema que nós enfrentamos. Essa pacificação que nós buscamos pelo fazer, esse controle que nós esperamos exercer sobre o mundo pelo que nós fazemos, não é difícil de nós percebermos a nossa própria ação enquanto espíritas, em que nós buscamos, através da caridade material, da beneficência, nos pacificarmos com a nossa consciência, de fazermos alguma coisa que agrade a Deus. E às vezes nós não nos damos conta, mas nós apenas estamos transferindo aqueles cultos
exteriores das primeiras épocas das religiões do nosso passado, dos sacrifícios materiais que nós fazíamos, nós transferimos esta agenda, nós transferimos esse comportamento para um outro comportamento, que é o comportamento do fazer as coisas. Então nós nos tornamos bons fazedores. Nós vamos fazer o bem pelo próximo. Então a gente vai lá, recolhe a cesta básica, distribui, faz isso muito bem feito. Recolhe a roupa, faz a distribuição e faz isso muito bem feito. Mas nós tornamos todo o ato de bem que nós podemos fazer algo externo. Então nós fazemos o bem no mundo. O mal que está no mundo, nós buscamos o bem no mundo para, de alguma forma, controlar esse mal. Uma outra forma de controle, além do fazer, é o controle pela fuga. O controle pela fuga, nós percebemos toda vez que justificamos a nossa ausência, a nossa omissão diante dos compromissos a que somos convocados. Então, se alguma situação em que nós percebemos a possibilidade de contribuir, de fazer alguma coisa boa, mas essa situação nos desafia, porque eu até quero fazer o bem, eu até quero ir lá no centro espírita ajudar a distribuir a cesta básica, mas eu tenho uma dificuldade com o fulano, com a Beltrana, que não me compreende, que não me entende, então eu prefiro ficar longe dele. Eu até gostaria de ajudar no centro espírita, mas só em pensar que eu vou ter que lidar com o ciclano, com o Beltrano, eu prefiro ficar em casa. Eu até gostaria de ajudar aquele vizinho que está em dificuldade, mas o vizinho é uma pessoa difícil, uma pessoa amarga, então eu prefiro ficar aqui em casa. E nós vamos perdendo as oportunidades de fazer alguma coisa boa, pelo desejo de fazer o bem, não como uma fuga ou como uma forma de controle, mas sim pelo desejo, pelo ardor do bem que nós podemos fazer. Então essa forma de controle é o controle pela fuga, em que eu vou fugindo dos compromissos, achando que assim eu não vou sofrer, eu não vou ter dificuldades, o mal que está no mundo não me alcança porque eu sou hábil em fugir deste mal. No entanto, por mais hábil que a gente seja, em algum momento esse mal nos alcança. Então essa estratégia, além de desmascarar um vício que é o egoísmo, um vício radical, muito importante de ser observado, porque está na raiz de todos os vícios, uma vez que esse egoísmo ele conduz as nossas ações, nós vamos nos perdendo, nós vamos criando situações ainda mais dolorosas e o sofrimento acaba sendo muito maior. Então esse controle pela fuga não acaba sendo efetivo. Outra forma de controle, o falso controle, que nós podemos, e aqui muito cuidado com isso que eu vou trazer agora, que nós podemos criar uma falsa sensação de controle em torno da crença em Deus. Por quê? Porque se eu penso em Deus como alguém que atende os meus caprichos, que faz tudo pelo meu melhor, e aí nós começamos a repetir aquelas frases do tipo, tudo vai ficar bem, isso é por algo melhor, tá ruim agora, mas vai melhorar. Isso pode mascarar, por isso eu peço muita atenção e muito cuidado, isso pode mascarar uma falsa sensação de controle, porque eu posso transferir para Deus um controle que me seja favorável. É claro que Deus tem o controle, mas na minha visão, aquilo que me acontece talvez não seja favorável. Talvez o mal do mundo seja um mal necessário para mim. E a partir do momento em que eu busco na crença em Deus uma forma de controlar o que está acontecendo fora, eu posso sofrer amargas consequências dessa falta de compreensão. Deus não é aquele que faz o que é melhor na minha visão. Deus, por ser Deus, é o que faz o que é melhor. Ponto. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E o que eu preciso, normalmente, não é o que eu quero.
normalmente não é o mais agradável. E as situações de fora continuam vindo e nos desafiando, ainda que nós nos questionemos, mas por que Deus deixa isso acontecer comigo? O que eu fiz de errado? Talvez isso esteja ligado às minhas reencarnações passadas, aí nós também usamos isso como uma forma de controle, uma forma de pacificar o nosso coração. Não tem nada de errado nisso, só há um problema. Essa narrativa ela acaba sendo ineficaz, porque nós esquecemos que se Deus controla, e Ele controla aquilo que acontece no universo, Ele não vai nos pedir a opinião para saber o que deve ser feito em cada caso, em cada situação, especialmente quando nós estamos envolvidos. Então nós podemos, de alguma forma, se usar da crença em Deus como uma forma de controle das situações afligentes, do que acontece fora. Uma outra forma de controle ou de pacificação que nós buscamos é a falsa noção de progresso ou da lei de progresso. Nós pensamos assim, bom, se a lei de progresso tudo melhora, então se eu estou numa condição social hoje, por exemplo, eu não vou piorar porque a lei de progresso. Se hoje eu me sinto bem, amanhã eu vou me sentir melhor porque a lei é de progresso. A lei de progresso não funciona assim de forma tão linear. E ela não funciona de forma linear quando nós olhamos para as coisas externas. Sempre que eu olho para fora, eu posso dizer que essa lei ela não é linear. Porque nós vamos percebendo que a cada período de ascendência cultural, social, da humanidade, há uma quebra que pode surgir através de uma guerra, através de uma pandemia, através de uma situação que acontece fora. Então, onde está o progresso nisso? Se as coisas vinham numa crescente até um determinado ponto, e aí vem uma pandemia e faz com que aquilo que foi construído se perca, onde está o progresso nisso? O progresso não está, a lei de progresso que nós estudamos na doutrina espírita, não está tão somente no que acontece fora. Como o que acontece fora, o que acontece no mundo, o que acontece na sociedade, tem muitas variáveis que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos sequer perceber. Essas coisas podem ter uma aparência de piora no curto prazo para uma melhora no médio e longo prazo, mas nós não conseguimos ver assim. No momento que acontece a situação difícil, a gente só vê a dificuldade. Nós não temos essa visão de longo alcance. Então a lei de progresso, ela precisa ser vista em grandes períodos. Nós precisamos olhar o progresso numa retrospectiva de 100 anos, de 50 anos, talvez até de 10 anos seja possível, mas a gente tem que ver o estado do hoje em relação a um passado mais remoto, e aí fica muito claro que nós progredimos. Mas quando nós estamos vivendo a situação difícil naquele momento, nem sempre nós temos essa mesma sensação. A lei de progresso ela é linear, mas para aquilo que acontece no mundo íntimo, não para aquilo que acontece fora. O verdadeiro progresso depende das virtudes que nós temos dentro do nosso coração. E essas virtudes, uma vez que são atingidas, alcançadas, elas não se perdem mais. Se eu já adquiri a virtude, eu não perco mais. Isso é progresso. Esse progresso, sim, é linear. Alcancei, não há retrocesso. O progresso externo daquilo que acontece no mundo, ele pode ter os seus abalos, porque esses ajustes são necessários. Mas esse é o mal, esse é o mundo. Nós estamos falando do remédio, daquilo que está dentro, das virtudes que nós construímos dentro do nosso coração. Então, a grande mensagem que nós percebemos nesse texto é desvincular o mal do mundo do remédio que está dentro. Nós não podemos imaginar que o bem que nós queremos vai acontecer por um controle do mal que acontece fora. Isso não vai se dar desta forma. Nós vamos continuar fazendo todo o esforço possível para ter o controle sobre as intempéries, para fazer a melhor previsão do tempo que nos permita salvar vidas, para fazer edificações que não sofram os abalos das tormentas, dos temporais, para que a ciência possa salvar vidas através da medicina, através de novos tratamentos para doenças novas e outras nem tão novas. Nós vamos continuar fazendo todo esse esforço que sempre fizemos, isso é muito bom e salutar. No entanto, se nós vamos depositar a nossa felicidade, a nossa paz, nisso é que está o problema. Porque
Nós vencemos uma etapa e vem outra ainda mais difícil. Isso é da natureza humana, da necessidade de progresso, trazer desafios cada vez maiores. Então, se nós queremos ter alguma paz dentro dos nossos corações, nós precisamos desvincular o mal do mundo do remédio que está dentro. Nós continuamos atuando pelo que acontece fora, para que o mal ele diminua, nós continuaremos fazendo o bem, nós continuaremos fazendo o que estiver ao nosso alcance para corrigir as desigualdades, as injustiças, tudo aquilo que acontece fora. E isso é salutar, mas nós não podemos confundir este movimento externo da ação que acontece fora, com a paz que nós procuramos, porque essa só existe dentro. Porque mesmo que nós estivéssemos no mar de rosas, ainda teríamos, por conta de um espinho que nos cutucasse a pele, motivo de sofrimento, motivo de dor. Então, não é a situação de fora. Se nós compararmos duas pessoas que vivem a mesma situação de sofrimento, analisadas à luz do que acontece fora, nós podemos ver que uma reage com muita naturalidade e supera rapidamente, enquanto que a outra se afunda muitas vezes num sofrimento que é recorrente, numa dor que não cessa. Por que duas pessoas vivendo a mesma situação de sofrimento, daquilo que acontece fora, tem reações tão diferentes? Porque o seu mundo íntimo não é o mesmo. Então, o remédio a que o texto de Santo Agostinho nos ensina através dessa mensagem, nos lembra que o remédio que buscamos não está fora. O remédio que buscamos está dentro. E para isso é preciso, é necessário nós começarmos a olhar para dentro, a ter atenção com aquilo que nós sentimos. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Da onde veio esse sentimento? Por que ele está aqui? Por que eu deixei ele ficar aqui? Por que eu tenho essa falsa sensação de que se eu controlar as coisas lá fora vai ficar tudo bem? Que tipo de ansiedade é essa? É uma ansiedade por antecipação, por eu ficar imaginando o que vai acontecer? Ou é um tipo de ansiedade em que eu fico olhando para o passado e preso ao passado, eu acho que tudo que vai acontecer segue essa mesma linha. Então, se foi ruim no passado, vai ser ruim no futuro. Que tipo de ansiedade é essa que eu estou sentindo agora? De querer ver as coisas acontecerem logo e rápido, que acabe logo esse sofrimento, essa angústia, essa luta. Por quê? Por que essa pressa? Porque nós vamos justificar. Porque alguma coisa que está acontecendo lá fora. Porque alguma coisa que eu não gostaria de ver acontecer lá fora. Mas essa não é a causa do sofrimento. Isso pode ser o gatilho para despertar um sofrimento dentro de nós. Mas a causa do sofrimento é sempre a nossa imperfeição. Então, se nós justificamos as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias pelo que acontece fora, nós estamos olhando errado. Nós precisamos olhar para o lugar certo, que é dentro. Quando nós passamos a olhar dentro, isso não significa que aquilo que acontece fora vai desaparecer, pelo contrário. Pode até se intensificar, mas já não me afeta. Porque agora eu não preciso mais ter aquela ânsia, aquela angústia por controle, porque eu já entendi que eu não controlo. Eu já entendi que as coisas acontecem independente da minha vontade. Mas a forma como eu reajo a elas, essa sim, depende só de mim. Então, olhar para dentro de si, tentar entender o que está sentindo e por que está sentindo, é um primeiro passo para encontrar a paz que nós realmente buscamos. É a paz da consciência tranquila de que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance lá fora. Mas agora nós precisamos nos resolver aqui dentro, das reações que nós temos, para que nós possamos ter algum controle sobre as nossas próprias reações, sobre os nossos próprios sentimentos. Essa é a mensagem, meus amigos, que nós gostaríamos de compartilhar, esse convite de olhar para dentro, de procurar compreender o que estamos sentindo e por que estamos sentindo, para a partir deste olhar nós lidarmos com mais tranquilidade, com mais serenidade, com essas angústias que rondam o nosso coração. E lembrar sempre que é isso que está sob o nosso controle. É esse o remédio
para os males do mundo. Até porque, quando nos pacificamos, somos mais capazes de ajudar os outros lá fora a se pacificarem também. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre. Um grande abraço.